Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência dos materiais, continuando com os efeitos elastoplásticos dos materiais. Hoje nós vamos falar basicamente das tensões residuais que podem ocorrer pelo processo de plastificação dos materiais e complementar com alguns exemplos de cálculo, ok? Então, como o objetivo da aula é falar sobre tensões residuais causadas pela plastificação, né, a gente tem que lembrar na aula anterior que o efeito da plastificação ele é o que? É quando uma barra ela é submetida a um esforço, a uma força, em que faz com que a barra entre na zona de escoamento, quer dizer, ela ultrapasse a tensão de escoamento, né? Então ela começa a ter um comportamento, no caso de escoamento, e que vai proporcionar uma deformação permanente nela. Quer dizer, depois que eu retirar a força que foi aplicada na barra, ela não volta ao comprimento original. Ela foi digamos que a força seja de tração, então ela ficou um pouco mais alongada do que ela era antes de ser aplicada essa força. Quando a gente retira essa força, normalmente não as tensões desaparecem, né? Porque ela está livre no espaço tridimensional. E é porque também ela tem o que? Ela é um elemento único. Então ocorreu essa deformação permanente na barra inteira, né? E de forma uniforme e igual, certo? Pode até nem ser tão uniforme, ela tenha se alongado mais num ponto ou no outro, mas ela se apresenta igual, essa deformação na barra inteira. Só que isso daí nem sempre acontece, né? Quando eu tenho, por exemplo, um elemento estrutural formado de várias partes, né? Então não é mais uma simples barra sendo tracionada ou comprimida, agora são várias partes, né? Cada uma das partes pode sofrer deformações plásticas em níveis diferentes, né? Ou até algumas dessas partes podem sofrer deformação e outras deformação permanente, né? Quer dizer, parte desse elemento atingiu e ficou maior do que a tensão de escoamento dessa parte, e outras partes não chegaram nem a atingir a tensão de escoamento. Então quer dizer, umas vão ter deformações permanentes e outras não, né? Mas como essas partes da estrutura, né, elas às vezes são intimamente ligadas, né, são bem rigidamente ligadas, o fato de uma ter uma deformação residual e a outra não ter, uma vai começar a forçar a outra, né? Então vamos dizer, uma se esticou e ficou esticada, alongada permanentemente, e a outra não. Então a que esticou, ela tenta continuar esticando a que não teve deformação. Então aqui não teve deformação, mantém uma tensão residual de tração, enquanto que aquela que não se deformou permanentemente, ela tenta contrair aquela que se deformou permanente. Então aquela que se deformou, ela tem tensões residuais de compressão. Então o que acontece é que enquanto alguns elementos ficam tracionados, outros ficam comprimidos. Esse é um dos tipos de tensão residual que existe, tá? Eu acho que a gente deve falar de outras tensões residuais agora nesse curso. Uma delas é pela temperatura, né? O que causa diversos problemas nos elementos estruturais também, né? Mas o que a gente vai ver aqui é
a tensão residual que é específica. Essa situação pode ocorrer tanto da utilização de materiais diferentes, né? Essa situação ela ocorre basicamente pela utilização de materiais diferentes, ou por exemplo aços diferentes, né? Ou então metais realmente diferentes, misturar cobre, zinco e alumínio. Então eles têm zonas de plastificação diferentes, então isso daí é muito comum nessa situação, principalmente o que eu falei, na utilização de aços diferentes. Esse efeito que às vezes é indesejado, né, porque isso diminui a resistência do elemento estrutural, ele pode ser evitado usando conexões não tão rígidas quanto o que a gente deve ver aqui nos exemplos que a gente vai calcular. Embora o cálculo das tensões residuais quase sempre ele é bastante complexo, a gente vai ver nos exercícios aqui que são mais simplificados, mas eles dão uma ideia geral de como que é feito para fazer a determinação, ok? Então, para a gente ver, a gente vai utilizar a aplicação 2.16, que já foi passada na aula passada para vocês aí, né? Desculpem, a gente vai ver nessa aplicação 2.16, ela vai utilizar os dados da 2.14 que já foi passado para vocês, que era isso daqui. É um tubo, né, que envolve uma barra. Então tem uma barra dentro de um tubo. E existe uma placa que cria a rigidez de ligação entre os dois elementos, a placa e a base propriamente dita, né? Se não existisse a placa, a gente não ia ter esse problema que a gente vai analisar nesse exercício, né? Ou se ao invés da placa eu soldasse, né, o entorno da barra no tubo, na ponta do tubo, ia acontecer a mesma coisa, né, do que a colocação dessa placa. Então isso só existe por essa placa promover essa rigidez. Então, como eu falei no transparência anterior, se não existisse a placa, tudo ia ser resolvido, mas não, tem a placa. Então a gente tem que ver, ele está pedindo aqui exatamente para determinar as tensões residuais que existem na barra e no tubo, né? Porque se vocês calcularam lá, vocês viram que o tubo ele entrou em escoamento, né? Então quer dizer, houve uma deformação residual, né? E a barra não. Então provavelmente o tubo está tentando esticar, mesmo sem carga nenhuma. Ele foi aplicado 24 litros, mas mesmo sem carga nenhuma, agora o tubo está tentando esticar a barra para os dois terem o mesmo comprimento, e a barra está retraindo o tubo, quer dizer, está segurando esse alongamento do tubo. Então no tubo deve estar acontecendo uma tensão residual de compressão e na barra de tração. Então vamos lá, né? Eu coloquei esse desenho mais para a gente poder falar a respeito desse exercício 2.24 e a gente passar a olhar os gráficos, né? E analisar como resolver o exercício, que normalmente é resolvido por geometria, né? Porque a gente avalia esses gráficos de forma... são gráficos teóricos e a gente analisa eles geometricamente, a gente acaba resolvendo tudo por geometria, né? Então, observando o diagrama da figura 2E e 2F, que depois de aplicada a força, que na verdade era 20, não é mais 20, né? É 24. Isso daqui, se não me engano, é do exercício anterior, né? Então há uma deformação residual, só que ela tem um problema. Tem a residual aqui, ó. Este daqui é o tubo. Então ele é esticado, entra em escoamento, quando tirada a carga ficou um residual. Já a barra,
que tem esse outro gráfico, então a tensão de escoamento dele é maior, né? Ele recebeu a carga quando chegou em, na verdade era 24, né? Nesse exercício a gente está considerando 24, né? Ah, não, desculpe, tá certo. Avaliando as seções dos tubos, a gente vê que do tubo e da barra, a gente viu que o tubo ele vai absorver 12 kN, enquanto a barra 12 kN. Então eles se dividem igualmente. Se tivesse seções diferentes também poderia ter outras considerações, mas vamos lá. Então, quando recebeu a tensão, a carga de 12, ele apresentou a deformação residual, e o outro, quando ele recebeu a carga de 12, ele não teve deformação residual, ele ainda está na fase elástica. Depois de retirado o carregamento, ele voltou a uma deformação zero. Então, as forças internas PB e PT no tubo e na barra, eu estou falando tudo ao contrário, né? Na verdade é a barra que vai ter deformação residual e o tubo não. Eu estava olhando ao contrário, mas é isso daqui. Então quem vai ter residual é o PB, é a barra, né? Eles não voltam a ser iguais a zero, né? Quer dizer, o tubo volta, mas ele vai ter um esforço aqui, ó. Este vai estar tracionando, não, comprimindo, sendo comprimido, e esse daqui vai estar sendo meio tracionado. Então eles não voltam a tensão igual a zero, um fica forçando o outro, né? Se os valores forem indicados pelo ponto E, eu achei horrível usar a letra E porque confunde com o módulo elástico, né? Então no ponto E aqui é o ponto onde os dois acabam um forçando o outro, né? Um comprimindo e outro tracionando. Também segue-se que se a força não é zero, né, as tensões também não serão iguais a zeros depois que o conjunto foi descarregado. Então, para determinar essas tensões, né, a gente utiliza os valores encontrados lá no... Opa, acho que não é 2,15, é 2,14, mas não tem problema. Ah, é 2,15 mesmo. Isso, é 2,15. Então tem que voltar lá na aula passada no 2,15, né? E acha-se a deformação do conjunto, né? Então a deformação provocada pelo descarregamento é a mesma da barra e no tubo. Ela é igual a ΔL, em que Δ'A é a deformação do conjunto durante o descarregamento. Então eu primeiro calculo do conjunto, né? E eu pego a deformação do conjunto e vejo como que ela se comporta no gráfico de cada um, da barra e do tubo. Cada uma vai me dar uma tensão diferente, certo? Então as tensões residuais são encontradas sobrepondo cada uma dessas tensões. Qual que é a tensão na barra e qual que é a tensão no tubo. Então quando eu coloco, subtraio as tensões, eu vou ter esses valores aqui. Então quer dizer que na barra eu tenho uma compressão, né? Uma compressão de 84 MPa, e no tubo eu vou ter uma tensão residual de 66 MPa tracionando, um comprimido ou outro tracionando, né? Então o que a gente conclui é que, né, de uma forma mais simples, né, para o raciocínio, podemos concluir que a tensão residual é a soma das tensões de carregamento e de descarregamento, né? Lembrando que as tensões de descarregamento sempre ocorrem no regime elástico, né? E sempre possuem sinais opostos à tensão, porque a de carregamento vamos dizer, se for tração, uma é positiva, a outra vai ser negativa. O que faz com que a soma se torne uma subtração, né? Também é muito importante ficar atento aos sinais das tensões. Tração é positivo e compressão negativa. Então esse é um exemplo para a gente ver, né?
E tem mais alguns exercícios resolvidos que eu vou deixar aqui para vocês darem uma estudada, né? Onde o raciocínio é o mesmo, mas é bom para a gente avaliar, ok? Então eu deixo para vocês no texto aí em PDF e vocês deem uma olhada. Por hoje é só. Obrigado.